Bom dia, vamos para mais um estudo da lição. Quarta-feira, dia 19 de janeiro, temos o tema Os Dois Adões. Como Paulo compara o primeiro Adão com o segundo, né? Então, o texto de Romanos 5,12 diz que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos são pecadores, né? Então, o verso 14 diz que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés foi a primeira pessoa a ser ressuscitada, né? Até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, Moisés, a figura daquele que havia de vir, que era Cristo. Então, o texto de 1 Coríntios, Paulo faz uma comparação com Adão e Cristo, quando ele diz, né? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, a comparação que Paulo fez foi essa, né? Que como por um só homem entrou o pecado no mundo e, consequentemente, a morte, através de Cristo, né, o modelo segundo Adão, nós somos vivificados, né? Aqui na nota diz assim: pelo pecado, não apenas o homem, mas a terra ficou sob o poder do maligno e deveria ser restaurada pelo plano da redenção. Ao ser criado, Adão recebeu o domínio da terra, mas ao ceder à tentação foi submetido ao controle de Satanás. Quando o homem se tornou preso de Satanás, o domínio que tinha passou àquele que o conquistou. Assim, Satanás se tornou o Deus deste mundo. Ele usurpou aquele domínio sobre a terra que havia sido originalmente dado a Adão. Mas Cristo, por seu sacrifício, pagando a penalidade do pecado, não apenas redimiria o homem, mas recuperaria o domínio que ele havia perdido. Tudo que foi perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo. Amém. A justiça de quem justifica todo pecador arrependido? Nós temos aqui o texto de Romanos 5, de 15 a 18, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Aqui no finalzinho da notinha diz assim: ao oferecer seu Filho unigênito como resgate pelo mundo, Deus ofereceu o céu inteiro. Então, a justiça de quem justifica todo pecador arrependido? A justiça de Cristo, né? O que Paulo confirma sobre nossa condição anterior? O texto diz assim: somos todos pecadores, né? Muitos foram feitos pecadores, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, essa é nossa condição. E qual é a única forma de nos tornarmos justos aos olhos de Deus? Pela obediência de um, muitos serão justificados. Então, através do sacrifício de Cristo. Essa é a única forma, né? Quando aceitamos a justiça de Cristo. É a única forma de nos tornarmos justos aos olhos de Deus, quando a justiça de Cristo nos é imputada, né? Então, que Deus nos ajude e nos abençoe. Até amanhã.